Oi, boa noite, pessoal. Quem tá entrando consegue me escutar bem? Ah, obrigada. A imagem tá boa também? Eu acho que eu tô na internet certa. Deixa eu até confirmar. Tô. Juliane, boa noite. Vou te convidar aqui, Juliane. O pessoal tá entrando, já chamei aqui a Juliane. Oi, Oi, Juliane, tudo bem? tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece você ter aceitado estar aqui com a gente nessa noite, né? Tô vendo que tem um pessoal entrando, né? Para quem não me conhece, eu sou Camila Salustiano, psicóloga, membro fundadora da Soferj, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a psicologia do esporte dentro de novas modalidades olímpicas, né? No skate, por exemplo. E aí, para isso, a gente chamou a Juliane, que é psicóloga da Confederação Brasileira de Skate. Né? Então, eu não vou apresentar a Juliane, é ela que vai se apresentar, porque eu acho injusto apresentar outra pessoa e acabar esquecendo de alguma coisa. Então, eu prefiro que você se apresente, tá, Juliane? Então, fica à vontade, o espaço é seu. Mas você quer que eu fale um pouquinho da minha formação, essas coisas? Uhum. Isso. Para o pessoal te conhecer, saber de onde você é, de onde você vem, para onde você vai. Então, eu sou de São Paulo, né? Eu fiz grande parte da minha formação em São Paulo e quando eu era mais nova, eu competia natação. Na verdade, assim, eu nunca tive pretensão de ser atleta profissional. Eu gostava de competir e eu levava isso relativamente a sério. E toda vez que eu participava de uma competição, eu me sentia muito desconfortável. Né? Eu tinha sintomas de ansiedade, que hoje eu sei que eram sintomas de ansiedade, mas que naquela época ninguém dava importância para isso, né? E essa questão começou a me incomodar um pouquinho. Eu decidi fazer faculdade de educação física, porque eu queria trabalhar com natação, eu queria ter uma equipe de competição. Eu sempre gostei dessa parte, assim, bem de rendimento mesmo, né? E aí eu comecei a fazer educação física. Na época a gente não tinha ainda o conselho, né? Então a gente entrava na faculdade muito rapidamente, já começava a trabalhar. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, eu já tinha minha equipe de competição. Uhum. E foi quando eu comecei a parar de competir. Nas primeiras eu ia como treinador e competia junto com eles, né? Aí depois eu fui parando e eu comecei a observar que vários dos meus atletas também sentiam, né, tinham sintomas em intensidades diferentes, sintomas diferentes, mas eles tinham também esse desgaste pré-competição. E aí, já na educação física, eu já comecei a querer entender isso, né? Aham. E já comecei a estudar, então publiquei alguns artigos na área de psicologia do esporte com natação. E eu sempre tive vontade de trabalhar com futebol. Mas imagina, eu não sei jogar futebol e mulher não tinha uma inserção da mulher, né? Hoje ainda é difícil, naquela época Sim. mais ainda. Enfim, aí eu fiz educação física, fiz pós-graduação em psicologia do esporte. Na época era o único curso de pós-graduação que tinha no Brasil. Eu fiz em São Paulo também. E aí eu fui fazer mestrado já pela faculdade de psicologia. A minha dissertação foi na área de psicologia do exercício, né? Eu fiz sobre adesão à atividade física. E aí, quando eu Uhum. terminei o meu mestrado, eu decidi que eu ia começar. Na época, eu trabalhava em academia, dava aula, né, em academia, dei aula de educação física na escola do estado, tudo. Mas aí eu decidi, então, que eu ia começar a dar aula e decidi que eu queria morar na praia. Eu mandei meu currículo para Santos,
comecei a dar aula e eu já dava aula de psicologia do esporte, psicologia da educação, mas eu não era psicóloga, né? E Aham. aí, dando aula na graduação de educação física, começou a pintar muita oportunidade de trabalho. Então, como eu dava aula para muitos treinadores, eles queriam me encaminhar atleta, e aí eu não podia atender porque eu não era Sim. psicóloga. E aí eu comecei a sentir essa necessidade de fazer, principalmente porque eu queria trabalhar com futebol. E Uhum. aí eu fui fazer mais 5 anos de psicologia, então assim, eu já estava, na época, eu já estava estabelecida profissionalmente, já tinha bastante aula na faculdade e tudo. Então eu fui fazer os 5 anos, e nesses 5 anos eu não vi nada de psicologia do esporte, né? Que é uma questão que eu sempre Sim. falo sobre a importância de nós termos essa disciplina na graduação de psicologia. Eu sempre dei aula de psicologia do esporte na educação física. Na educação física, é verdade. É mais comum, inclusive, né, ter psicologia do esporte na educação física do que na psicologia. E aí eu fiz a psicologia. Quando eu terminei a psicologia, eu já comecei a atender atletas, porque na verdade eu direcionei, né? Eu fui fazer psicologia por causa disso. Então no começo eu atendia tanto atleta como clínica, né? Mas já comecei a ocupar meus horários mais com atleta mesmo. Comecei a trabalhar com atleta de adestramento do hipismo. Aham. E aí teve um processo seletivo no Santos, eu fiquei sabendo, mandei meu currículo, participei, comecei a trabalhar nas categorias de base do Santos. Com uns 4 meses, na época o treinador era o Muricy, ele me puxou para o profissional e eu comecei a trabalhar, eu fiquei no profissional, eu estive lá durante 7 anos, né? No fim, acabei parando um pouco com as aulas na faculdade, porque futebol te consome muito tempo, né? Uhum. E aí eu saí do Santos em 2018. Não, antes disso eu fiz, enquanto eu trabalhava no Santos, eu fiz o doutorado. E aí eu já fiz mesmo a minha tese de doutorado na área de psicologia do esporte com atletas de elite. A minha carreira ela começou a se formar muito nesse sentido. Eu comecei a trabalhar mais com atletas de elite mesmo. Então, assim, até hoje eu tenho poucos atletas que são amadores, né? E fiz doutorado, aí em 2018 eu saí do Santos, que foi quando eu entrei na seleção de skate. E aí eu Uhum. fiquei na seleção de skate, comecei a fazer os atendimentos, principalmente online, voltei a dar aula na faculdade, e agora eu estou de novo no Santos, né? Retornei como psicóloga do profissional, do feminino e coordenadora do departamento. Então, a ideia é que a gente consiga construir um pequeno departamento de novo. E tô aí, né, assim, com a seleção, que agora fui contratada para esse ciclo olímpico, né? Ah, sim. Acho que é isso. Uhum. Juliane, olha que interessante, né? Você já começou a psicologia, na verdade, com foco na psicologia do esporte, né? Isso não é tão comum da gente ver entre os profissionais de psicologia do esporte. Eu fiz psicologia por causa disso. Por causa disso, E né? essa é uma questão, assim, porque a minha turma de graduação na psicologia, eles ouviram falar muito de psicologia do esporte porque eu falava. Então, assim, qualquer trabalho que tivesse na faculdade, é psicologia de desenvolvimento. Eu vou fazer desenvolvimento motor. Eu sempre fazer. Tem trabalho de ética. Eu vou fazer ética na psicologia do esporte. Então, eles acabaram tendo Sim, esse contato, a minha turma da graduação. Mas, se a gente for pensar, a maioria dos profissionais sai da faculdade sem nunca ter escutado falar. Ou tendo uhum, é escutado verdade. falar muito pouco. É, E, agora eu acho que está tendo um movimento maior, né? Até dos professores mesmo de incluir a psicologia do esporte, porque ainda não é obrigatório ter na grade, né? Mas eu acho que está começando esse movimento de colocarem a psicologia do esporte ali no currículo de uma forma mais certa do que como uma eletiva, né? Aham. Mas assim, ainda se a gente for observar, a maioria dos cursos que tem é como eletiva. Ou não tem, Sim, ou ela é eletiva. Mas exatamente. já evoluímos, já Exatamente. caminhamos. É, o caminho é esse, a gente continuar, né, evoluindo cada vez mais para se tornar uma matéria obrigatória, né? Porque realmente, assim, falando pela minha experiência, eu tive a psicologia do esporte no meu currículo lá em 2010, 2009, 2010,
Mas eu não lembro se era eletiva ou se era da grade mesmo. Isso aí eu realmente não tenho essa lembrança. Mas assim, foi o único contato. Foi uma matéria isolada, um semestre, e depois, né, cadê a psicologia do esporte? Nunca mais vi. Pois é. Né? Mas eu acho que esse movimento está começando a ser feito, né? E com tudo que está acontecendo, principalmente agora nos Jogos Olímpicos, eu acho que isso pode dar uma força maior para a psicologia do esporte realmente ser inserida de fato, né, nesses locais, Sim, tanto de faculdade como nas instituições. eu acho que sempre que a gente tem grandes eventos, eu até fiz recentemente um vídeo falando sobre isso no meu Instagram. Sempre que a gente tem eventos mundiais do Copa do Mundo, Olimpíada, essa questão da saúde mental, da inserção do psicólogo, ela entra em pauta. Sim. Só que depois acaba que Desaparece. desaparece e a gente acaba não conquistando esse espaço que a gente precisa conquistar. Eu senti que dessa Uhum. vez, né, talvez por causa dessas questões de saúde mental que estão sendo, né, que nem Sim. aconteceu com a ginasta, dela ter falado, ela acabou puxando uma fila, porque vários outros Uhum. atletas foram falando, eu já tive não sei o que em tal momento, porque eu senti isso, eu senti aquilo. Então eu senti que teve que tá mais do que a gente tem visto acontecer em outros momentos, Sim. né? Por isso que Foi uma brecha diferente, né? sim, tá mais intenso. Então acho que a gente tem que aproveitar esse momento realmente para mostrar para a população, para os profissionais do esporte, para os gestores, que essa é uma questão importante, né? Até mesmo a que a gente Sim. tem observado nas Olimpíadas e que a gente sempre observa, os favoritos raramente eles ganham. Uhum. Então assim, os gestores precisam se atentar para isso. É verdade, é verdade. E aí, Juliane, para a gente começar a entrar mais especificamente, né, na nossa temática de hoje, que é o skate, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o skate, porque eu acho que as pessoas têm uma visão do skate como rolé, né? Vamos dar um rolé, vamos só andar de skate, mas não o skate como competição, né? Eu acho que a maioria das pessoas ainda não conhecia muito a modalidade skate Uhum. competitiva. E aí, a partir dos Jogos Olímpicos, elas começaram a ver, nossa, tem competição? Como é que funciona isso, né? Você consegue falar um pouquinho pra gente sobre o skate competitivo? Uhum. Então, na verdade, essa questão do skate competitivo, até para os próprios skatistas, teve uma mudança a partir da inserção nas Olimpíadas, né? Porque realmente o Uhum. skate, ele é uma modalidade que está muito relacionada com a questão do estilo de vida. É uma filosofia Sim. de vida, um estilo de vida. Então, assim, tanto que os próprios skatistas, eles batem muito nessa tecla, né? Inclusive, alguns skatistas inicialmente tiveram até um pouco de rejeição com a questão da modalidade entrar nas Olimpíadas. Ah, não Então, sabia. é assim como acontece com o surf, né? Então, tem essa questão. A gente viu aí, ao longo desse período, a partir do momento que foi dito vai ter nas Olimpíadas, uma mudança de postura geral. Mas assim, Uhum. o skate, nas Olimpíadas a gente foi com duas modalidades, que é o street e o Uhum. parque. E o street é aquela modalidade que a gente fala que é onde eles saltam escadaria, descem corrimão, que são os skatistas que começam a treinar na rua mesmo, né? Uhum. Que na maioria das vezes foi aqueles mais marginalizados em relação à modalidade, né? E essa modalidade, o modelo de competição, na verdade, as duas, é um modelo de competição muito desgastante emocionalmente. Quem acompanhou as Olimpíadas viu, né, que Uhum. a classificação, o campeão, no último momento, e eles competem assim no auge do desgaste emocional mesmo. E precisam fazer manobra e precisam voar com aquele skate diante desse desgaste, dessa pressão psicológica bem intensa. Então, no street, como que funciona o modelo de competição? Eles têm 45 segundos para fazer duas voltas, que é o que eles chamam de linha. Então, eles fazem um percurso. E nesse percurso, eles têm que fazer as manobras e não pode errar. Se errar, desconta ponto. Uhum. Então, tanto que quando alguém cai, alguém erra a manobra, a gente já fala, ai, que sabe que a nota vai Vai cair. descontar, né? E aí eles têm essas duas voltas e depois eles têm 5 manobras livres.
Ou seja, ele escolhe uma manobra e vai dar a manobra. E essa manobra tem uma nota. E aí as piores notas, elas não entram na conta. Ou seja, eles vão ponto a ponto, né, acompanhando essa questão. O parque já é um modelo de competição um pouquinho diferente, que é que era o antigo, ele vem do bowl, que é aquelas competições dentro de, como parece uma piscina. E aí eles fazem eles voam com aquele skate, né? Então, assim, são manobras que são feitas assim de uma forma diferente. E aí o modelo de competição também é diferente. Eles têm 3 voltas de 45 segundos. Aí, normalmente, quando eles caem, eles param, porque aí já, a menos que seja um erro muito pequeno, tudo. Então, assim, por exemplo, um dos nossos brasileiros ontem, ele fez a primeira, errou, fez a segunda, errou, ele tinha que acertar a terceira para poder classificar. E aí ele acertou. Então, essa responsabilidade, eu tenho que acertar, ela é muito complicada. Um peso É muito uma grande, né? De você modalidade. falar, é a última tentativa. É. E isso eles têm que. Tudo isso vendo os outros pontuarem, né? Então, às vezes, um indo muito bem, acertando. Às vezes acontece, o skate é uma modalidade de risco, né? Às vezes acontece um acidente durante a prova, eles esperam e depois eles têm que fazer a manobra depois daquele acidente que eles viram, sabe? Então, assim, exige muito da parte psicológica mesmo. Isso foi uma coisa que eu reparei de cara, né? Sim, sim. E aí você falou dessas duas modalidades, né? Mas dentro do skate, na verdade, acabam tendo outras modalidades também. Só que para as Olimpíadas só foram essas Tem o duas, né? VET, tem o downhill, né? Tem outras que talvez, não sei se lá na frente talvez não sejam incluídos, não sei. Mas para as Olimpíadas são essas duas, mas tem outras. Aham, sim. Você falou da questão das lesões, né? Eu fiquei pensando aqui, como é que é feito esse trabalho, né? De talvez o psicológico, digo no psicológico mesmo, para se preparar para possíveis lesões, já que é uma modalidade que tem muita queda, né? O tempo inteiro. Assim, eu sou um pouco suspeita porque eu andava de skate quando eu era criança, Ah, é? então eu mais ou menos estou familiarizada. Mas assim, a gente conseguiu perceber nos Jogos Olímpicos que eles têm um jeito certo de cair, né? Eles treinam essas Isso. quedas. Eles aprendem a cair. Lógico que acontece acidente, né? Então, assim, Sim, não tem como, alguns mais sérios, outros menos sérios, né? Então, assim, muita fratura, mas eles aprendem a cair. Você vê que nas Olimpíadas a gente não teve nenhum acidente, verdade. né? Então, assim, eles aprendem a cair e eles acabam, eu percebo que eles conseguem lidar com essa questão melhor do que os atletas de outras modalidades. Aham. Então, assim, eles têm uma capacidade muito importante de vencer o medo. Então, vamos supor, eles vão começar a aprender uma manobra nova, eles enfrentam o medo, porque sempre que vem uma manobra nova tem essa característica, né? Eles conseguem enfrentar aquilo e treinam, 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 treinam. Então, assim, eu fui acompanhar, a primeira vez que eu fui acompanhar o treinamento, eu fiquei acho que uns 12 dias com as meninas. Então, em regime de concentração, treinando direto, e é impressionante, é impressionante. A gente estava fazendo a semana de treino num half, que é muito Aham. alto, então elas desciam o half, faziam uma manobra, errava, subia o half, descia o half, mas assim, por horas. E isso me chamou muita atenção, porque é o risco de machucar, enfrentar o medo, de começar a fazer uma nova manobra, o desgaste físico intenso e a persistência, Uhum. assim, um comprometimento de que eu não vou sair daqui enquanto eu não acertar. Uhum. E você observa que é uma característica que a maioria apresenta. Sim, Então, sim. Você falou disso, eu lembrei de um ontem, desculpa te cortar. É que eu lembrei de ontem, eu não lembro qual foi agora, eu não lembro qual foi o competidor.
mas que ele não conseguiu fazer a manobra, aí, né, terminou, foi eliminado no sentido de tem que dar a vez lá pro outro, mas ele voltou para a pista para fazer a manobra, né? Foi o australiano, né? Acho que foi Aham. um ganhou e acho que o outro eu vi. É. Sim, sim, Eu mas sei. é muito de encontro disso que você está falando, né? Deles realmente ficarem ali persistindo, persistindo, persistindo. Não, e quando eles conseguem fazer, então assim, uma manobra nova, nossa, é como ganhar na loteria. Eles ficam muito felizes, assim, e comemoram Uhum, entre eles. É uma sim. vibe, na palavra deles, né? Totalmente Aham. diferente do que a gente vê em outras modalidades. Sim, isso eu acho que ficou muito marcado para todo mundo, né? O quanto é diferenciado, né, esse relacionamento do pessoal do skate para outras modalidades, porque eles realmente estão ali, vibrando um pelo outro o tempo inteiro, né? Mesmo que sejam adversários naquele pequeno momento que eles estão dentro da pista. Mas eles realmente vibram, né, um pelo outro. Então, em 2018, quando a seleção foi, a primeira formação da seleção aconteceu, o primeiro contato que nós da comissão tivemos com eles foi num encontro da seleção que durou assim, acho que uns 4 dias. Nós ficamos num hotel com eles, então todos os profissionais nós fizemos alguns trabalhos, tudo. E aí é muito interessante porque estava junto as duas modalidades, mas todos eles se conhecem, eles são amigos. Uhum. Por exemplo, as meninas que competiram anteontem no parque, a Dora, a Isa e a Indy, elas são amigas desde pequenininhas, de uma dormir na Sim. casa da outra. Então, assim, elas vão conhecer uma pista, não sei aonde, elas vão juntas. Aí vai ficar, vamos fazer uma temporada de treinamento em São Paulo, aí fica na casa de uma, aí vai para Florianópolis, fica na casa da outra. Isso a gente não vê em outras modalidades. E elas Aham. estavam competindo uma contra a outra. Tanto que elas não queriam estar lá só para ganhar, elas queriam ver as amigas irem bem, elas queriam. Então, isso é muito diferente. Imagina eu Sim. que tinha ficado 7 anos no futebol, Aham. encontrar, né, Uma realidade completamente gente. diferente. Então, assim, é um ambiente mais leve, todo mundo querendo. Lógico que a gente tem problemas também, né? Nesse meio tempo Sim. todo, não tem como, né? Mas, assim, um ambiente muito mais leve, as pessoas querendo, todo mundo querendo que dê certo, sabe? Uma Uhum. vontade muito grande de mostrar para o mundo o que é o skate. Né? Ontem, quando o Pedro Barros ganhou, ele falou muito sobre isso. A gente quer Sim, mostrar para o que que é isso, né? Que eles têm tanta paixão. É bem interessante mesmo. sim, isso é verdade. Eu vou voltar um pouquinho só na questão da lesão, né? Porque você falou, eu lembrei aqui da. Vou citar ela como exemplo, porque para quem acompanha o skate acaba sabendo o que aconteceu, da Sky Brown, né? Que ela teve um acidente muito feio, né? Eu não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado. Não me lembro agora exatamente Foi qual ano passado. foi ano passado, né? Ela caiu de uma altura absurda, né? Ficou no hospital, se eu não me engano, chegou a fraturar uma parte da cabeça, né? Uhum, uhum. Mas estava ali nas Olimpíadas, continuando voando alto, né? Nesse sentido, né? Porque o Luizinho, se eu não me engano, ele também passou por uma cirurgia no ombro, não foi? Passou recentemente, porque o ombro dele sai do lugar, mas saiu de novo. Ele tava... Ele fala, né? Mas nesse sentido, né? Dessas lesões que já aconteceram, dessas cirurgias que já aconteceram, você acaba fazendo também um trabalho mais voltado para essa parte? Então, como eu falei, eles lidam melhor do que eu observo nas outras modalidades. Mas o medo de lesão e a lesão propriamente dita, ela é um estímulo de estresse importante. Né? Então, Sim. assim, eu sempre trabalhei desde o medo em relação a tentar uma manobra nova quando acontecia. Tem alguns atletas que são mais, né, que já passam por isso de uma forma mais fácil, até a questão da lesão. Uhum. Principalmente no sentido de não deixar que esse medo de lesão não fizesse evoluir em relação às manobras. Sim. Mas é uma questão assim que faz parte do esporte, mas que eles acabam lidando de uma forma melhor. Mas sempre a gente falava sobre isso, e quando eles passavam pelo processo de lesão, a gente também trabalhava essa questão. Tiveram vários que nesse percurso
né, nesse ciclo olímpico, tiveram que fazer cirurgia. A Indy mesmo que competiu, ela fez uma cirurgia bem importante e não faz muito tempo. Uhum. Então, a questão da lesão para eles, não só o fato de não poder competir, de ficar fora das competições, é que tira deles o skate para eles é o estilo de vida, né? Que eu falei no começo. Então, é o momento que eles encontram os amigos, que eles interagem com as pessoas que têm o mesmo estilo de vida deles. Então, assim, a vida deles é muito voltada para o skate. As viagens com os amigos do skate. E aí, quando eles têm lesão, eles são privados de tudo isso, né? Fora que a gente encarou, imagina um monte de skatista trancado em casa sem poder sair, né? Pois é. Não. Eu realmente imagino essa angústia que deve ter sido. Eles estavam fazendo manobra na sala de casa, entendeu? Quebrando o piso da mãe, tava bem assim. Tanto que durante a pandemia, na verdade, eu acho que todos os psicólogos fizeram isso. Eu mudei completamente o foco do meu trabalho, para poder preservar a saúde mental diante do caos, né? Então, assim, a gente estava... isso para os atletas olímpicos foi muito cruel, porque a gente estava muito perto das Olimpíadas, e aí começou aquele vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter. Então, isso foi muito difícil. Quando veio a decisão não vai ter, eu senti até que foi um alívio, porque eles estavam sem treinar. Ter uma decisão, né? Uma definição. Exatamente. Estava dando muita insegurança o fato de não saber o que ia acontecer e eles não estarem treinando. Então, foi um ano assim que o foco realmente foi, vamos manter a saúde mental, vamos fazer o que dá para fazer dentro das condições que nós temos. Então, treinaram em casa, alguns fizeram pista de skate em casa. Mas foi bem difícil. Isso é bem legal, né? Realmente adaptar para esse momento, né? Mas que o foco era sobrevivência, né? Simplesmente em sobreviver. Em relação à lesão, o que aconteceu? Tiveram alguns atletas que acabaram se beneficiando, porque eles não estavam bem, e aí eles pararam e focaram. Tanto que é uma questão assim, muito interessante, que alguns dos nossos atletas passaram a ver esse processo de reabilitação de uma outra forma a partir da pandemia. Porque eles pararam e se recuperaram 100%. E o que a gente observa? Os atletas, eles ficam naquele... Não, eu quero voltar. E às vezes volta e aí tem que parar de novo. Então, alguns que acabaram definindo, não, realmente é melhor parar e cuidar para depois voltar. E a pandemia, ela ajudou nesse sentido. Isso é verdade, né? Eu tenho alguns atletas de outras modalidades que também se beneficiaram nesse sentido, porque sempre ficavam, eu preciso me recuperar, mas ao mesmo tempo tem competição aqui, tem competição ali, como é que eu paro, né? Não tem como parar porque eu preciso continuar ali no ranking, né? E aí, tendo essa pausa para todo mundo, eles falaram, vou ter que focar agora na minha recuperação, mesmo não querendo em muitos momentos, mas eu tenho que aproveitar disso para alguma coisa, e estão voltando realmente com um condicionamento diferente, né? Com um físico diferente. E aí você falou dessa questão deles terem talvez uma resiliência diferente de outras modalidades, né? Que você conseguiu perceber, mas dentro da modalidade, o que você percebe, assim, quais são as principais habilidades e demandas que você acha que o skate acaba exigindo? Então, as principais, na verdade, eu sempre falei que a autoconfiança, ela é a habilidade mais importante, na minha opinião, e para o skatista ela é fundamental. Então, eu escolheria a autoconfiança e a concentração, por causa da questão da manobra. Se eles colocarem o pé um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, eles caem e, além de errar, pode realmente se machucar. Então, eles precisam estar muito focados no que eles estão fazendo. Então, a autoconfiança, quando eles estão mais autoconfiantes, eles ousam mais, eles conseguem, eles sentem menos medo e eles conseguem fazer manobras com muito mais perfeição. E a concentração, consequentemente. O que eu reparei, assim, logo que eu comecei a trabalhar com eles, que é uma característica do skate, eles não tinham o hábito de trabalhar com o treinador.
os que tinham treinadores eram os pais, que é muito comum no skate. Então, por exemplo, principalmente as menores, quem acompanhava na função de treinador é o pai ou a mãe. E eles realmente ajudam nesse processo, eles são treinadores deles mesmo. O que pra gente, para nós psicólogos, né, acaba muitas vezes tendo uma questão importante a ser trabalhada aí também, porque a influência dos pais no esporte, ela é uma questão importante. Uhum. Uma outra questão, então uma demanda que eu tive foi que depois de um ano e pouquinho que a gente estava na seleção, foi decidido que ia ser contratado consultores técnicos. Ou seja, os que não tinham o hábito de. Alguns já tinham, mas poucos, que não tinham o hábito de trabalhar com um treinador, a gente teve que fazer um trabalho para mostrar para eles a importância, né? Para que eles se acostumassem, que eles aceitassem a figura do treinador. E deu super certo. Tanto que ontem na transmissão apareceu direto eles lá com o treinador, agradecendo tudo. Então, mas foi uma construção. Uma outra coisa importante um trabalho que para alguns eu tive que fazer foi desenvolver a autodisciplina. Porque como eles tinham... O que na verdade muitos atletas ali, muitos dos skatistas eles tinham? Eles eram skatistas que andavam de skate, faziam sessão de skate, como eles chamam, com os amigos, com a galera, e competiam. Então, quando eu fui conversar e entender a dinâmica, a rotina deles, o que a gente via? Que eles iam na sessão e andavam de skate. Então não todos, logicamente, tinham alguns que já tinha todo um cuidado em treinar, em se alimentar adequadamente, mas assim, a maioria focava nessa questão da sessão do skate. Então eles iam, ficavam lá andando de skate o tempo que eles queriam ficar e curtiam aquilo com os amigos. E aí, a partir do momento, olha, você vai disputar uma vaga na Olimpíada, ó, vai ter psicólogo, vai ter terapeuta, você vai ter que fazer uma alimentação adequada, você vai precisar dormir direitinho. Então, assim, aí teve um trabalho todo aí da minha parte em desenvolver a autodisciplina. Que eu trabalhei muito com rotina, né? Com estabelecimento de metas, rotina, tudo. Uma outra questão também era assim, como eles iam para a sessão e eles não tinham o hábito de trabalhar com o treinador, eles iam e faziam o que eles queriam. Então, mas assim, eles são muito autossuficientes. Ah, hoje eu vou treinar a manobra tal. Mas aí era uma sessão, eu vou treinar a manobra tal, mas eu treinei uma, duas, hoje eu não tô afim, vou treinar outra coisa. Por exemplo, a mesma coisa assim, vamos supor, eu vou treinar musculação, aí eu tenho que fazer 12 repetições. Aí na oitava, quando eu vou falar, vou fazer só 8. Quero mais não, cansei. Aqui eu posso, porque eu não sou atleta. Eles não, eles tinham que ter né? Então, aí uma das atletas mesmo, ela me mostrou um dia, numa das sessões, ela me mostrou uma notinha que ela fazia. Então, ela tinha um esquema que ela colocava o nome da manobra, e se ela tinha feito, ou se ela tinha conseguido, se não tinha, se ela já estava na base, se não estava. E aí eu comecei, então, a trabalhar muito nessa questão, dentro da realidade deles, como que a gente poderia colocar metas no treino. Que é uma coisa que, por exemplo, no futebol, isso não existe. Eles vão lá e fazem o que tem que fazer, né? Eu acho assim, não sei se tem mais alguma coisa que eu lembre agora. Então, assim, eles não tinham, muitos deles não tinham perfil de atleta. Hoje eles têm. Porque é exatamente o que você falou, né? É um estilo de vida para eles. Sim. Então, na verdade, eu acho que muitos ainda nem se enxergam assim, sou atleta de competição, né? Tipo, faço isso da minha vida, é isso que eu faço, né? Então, assim, foi uma construção e agora, então, assim, agora todos eles fazem acompanhamento com fisioterapeuta, fazem trabalho de prevenção de lesões, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade no começo com adesão, tiveram alguns que não aderiram, entendeu? E principalmente a dificuldade porque o trabalho com seleção, ele tem que ser online.
Isso dificulta Uhum. muito a criação de vínculo. Tá cada um em um canto, né? É igual todas as seleções. A gente tem, acho que 5 que moram na Califórnia, tem em Florianópolis, tem em São Paulo. Tem a Raíssa, por exemplo, é Imperatriz, em Maranhão. Sim. Então, assim, eles são. E aí, a base do trabalho ela é online. Só que a gente sempre Aham. tinha os encontros na seleção e eu ia para as competições. As internacionais era difícil, mas as nacionais eu ia em quase todas. Então, por exemplo, agora teve o Mundial, que foi o que definiu a vaga das Olimpíadas em Roma, e eu fui para lá, fiquei com eles lá. Uhum. Mas, assim, a gente sabe que o online, apesar de ser uma alternativa muito boa, principalmente quando a gente está É diferente. é, principalmente na psicologia do esporte, porque eles viajam muito, eles mudam muito de cidade, tudo. A gente leva um pouco mais de tempo para criar vínculo e a adesão às vezes é mais difícil. Aham, E é aí você verdade. imagina, você pega esse pessoal e fala assim, "Não, agora você vai fazer um trabalho de preparação psicológica. Eu não tô Assim que louco, eu não é tô isso. louco. Eu ia até te perguntar, né? Se dentro do skate acaba tendo essa periodização de treinamento, mas pelo que você acabou falando, né? Acabou sendo criado, talvez, nesse momento, por conta dos Jogos Olímpicos. Sim, e tem várias questões também. A periodização, quando ela é feita com base no calendário de competições, no caso do skate, também é complicado, porque, por exemplo, os atletas que moram fora, raramente eles vêm para as competições nacionais. Os que estão aqui no Hum, Brasil, eles participam de quase todas as nacionais. sim. Aí tem aquelas que são as que contam para o ranking, aí vem todos. Então, fora isso, tem alguns atletas que são muito assim, requisitados em termos de patrocinador e acaba tendo uma vida Uhum. muito agitada. Na verdade, quase todos eles, né? Então, não tem uma periodização como acontece nas outras modalidades. É completamente diferente, Sim, completamente diferente. sim. Você falou dessa questão do patrocínio, né? No skate, a gente consegue perceber que o patrocínio é uma coisa muito importante, né? Que realmente eles acabam tendo um chamariz grande, né? É, Mas como é que você acha que isso influencia para cada atleta, né? Ter patrocínio, não ter patrocínio, como é que isso então, acaba influenciando? o patrocínio para eles, tanto que eles cuidam muito da questão das redes sociais também por causa disso, veio como uma solução para que eles pudessem viver do esporte num primeiro momento. Como não era olímpico, como não tinha essa organização, né, como acontece em outras modalidades, foram esses patrocínios. Então, para eles realmente é muito importante, porque as viagens para a competição de skate, elas são muito caras. Então, por exemplo, Sim. a maioria normalmente, sem ser pandemia, acho que pelo menos umas 4 competições na China. Uhum. Do parque tem em Malmo, na Suécia. Então são viagens caras, né? E acabou que muitos deles conseguiram participar dessas competições ao longo do tempo e poder viver do esporte muito por conta dos Por conta do patrocinadores. patrocínio. E agora a Uhum. gente tem grandes patrocinadores envolvidos com skate. Sim, sim, isso é verdade. A Renata Garcia, ela fez uma pergunta aqui, né? Ela falou que queria saber quais os cuidados específicos no trabalho com as crianças que foram para as Olimpíadas, porque a gente percebeu muito isso, né? Como tem uma garotada jovem no skate. Acho que os mais velhos são o quê? O Kelvin, a Letícia e o Pedro, Pedro, que tem 26. então, isso é uma outra questão que se você for pensar, principalmente quando a gente tinha os encontros, que dificultava muito o meu trabalho, porque eram homens e mulheres de idades muito diferentes. Então, a Raíssa, quando ela começou com a gente, ela tinha 11 anos, Uhum. né? Junto, no mesmo momento, no mesmo espaço, com esses atletas que já têm um nome muito forte no skate, que já andam no skate há muito tempo. É, as pequenas que nós tínhamos, não tinha, a Raíssa foi a que classificou, mas a gente tinha Sim. outras, né? A Isadora, que competiu anteontem, também é menor de idade, mas a gente tinha outras. Então, essas eu fiz um trabalho com elas paralelo com os pais. Então, Aham. pelo menos uma vez por mês, eu fazia o acompanhamento dos pais. Alguns
pai e mãe. Então, por exemplo, a Raíssa, eu acabei tendo muito contato com o pai, com a mãe. E as outras, porque no caso da Raíssa, às vezes era o pai que ia, às vezes era a mãe. Sim. As outras era muito bem determinado. Não, é o pai que acompanha. Então, eu tive esse contato com eles, porque eu falo muito assim, que a criança, ela quer se divertir. Uhum. Ela tá ali porque ela gosta de estar ali. Então, o que vai trazer pressão, o que vai trazer cobrança é o entorno. Então, muitas vezes a família, os agentes, patrocinadores, imprensa, e aí eu sempre trabalhei muito essa questão. O online com as crianças também eu tentava fazer de alguma forma que não fosse, né? Então, eu fazia sessões Tão maçante para eles, né? fazia sessões mais curtas, tentava colocar alguma coisa mais lúdica. E quando eu estava na presença, eu tentava me aproximar, né, para que se sentisse confortável na minha presença. Uhum, uhum. Mas, E aí, sim, isso foi até. Pode falar, pode falar. o skate, eles começam muito cedo. Só que não é como Sim. acontece na ginástica. O começar cedo é pegar eu quero um skate de presente de Natal. Ganha o skate e vai na pista e anda na pista junto com pessoas de todas as idades. Por exemplo, lá em Roma, a gente foi treinar numa pista no litoral lá perto de onde a gente estava. Estavam os atletas olímpicos treinando e um monte de criança lá andando de skate, caindo, fazendo manobra. Então, assim, é uma coisa que faz parte tradicional, é tradição no skate. Eles vão lá e brincam. Então, não a criança começou, quando a gente fala na ginástica, por exemplo, eu começou com 9 anos, começou com aqueles treinamentos extenuantes. Isso não existe no skate. Uhum, uhum. E essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer, né? Se eles acabam iniciando cedo, né, no skate. E aí, como é que você consegue perceber essa pressão, né? Se existe também essa pressão Não, familiar, existe, como é que eles existe, percebem isso? existe. Assim, eu acho que a gente consegue perceber melhor quando a gente está na presença em dias de competição, Aham. que é onde você consegue realmente observar e aí em cima disso você consegue tentar modificar alguma coisa. Mas eu falo assim, os pais muitas vezes eles erram mas acho que eles estão acertando. Por isso que eu falo muito da Uhum. importância do psicólogo no sentido de orientar. Sim. Quando eu comecei, só para ilustrar, quando eu comecei a trabalhar no Santos, como eu já vinha, né, de outras modalidades e eu sabia como era essa questão dos pais, sabia que no futebol isso era muito intenso, eu fui assistir o jogo do Sub-11, dos pequenininhos, antes deles saberem que eu era psicóloga. Então eu fui sem uniforme, eles não me conheciam ainda. E sentei lá na arquibancada e fiquei junto. Nossa. E aí Mas é o melhor ambiente para se estar infiltrada. pois é, assim, eu vi assim, ouvi, eles não sabiam que eu era psicóloga. Aí na semana seguinte, eu convidei todos os pais do Sub-11, do Sub-13 e fiz uma reunião e falei, mostrei estatística de abandono, expliquei tudo. E aí, logicamente que muitos mantiveram o mesmo comportamento, mas muitos modificaram. E Sim. isso me chamou muita atenção, porque eu falei assim, porque pai e mãe não querem errar, eles querem acertar, eles fazem o que eles acham que é o certo, que eles estão ajudando. E aí, quando vem um psicólogo e fala assim, olha, toma cuidado, você pode, né, exercer uma influência negativa, vamos fazer dessa forma, eles modificam o comportamento. Aham. Por isso que eu Às vezes falta isso, né? Essa consciência, ter uma percepção de fora para poder pontuar ali, opa, estou fazendo isso. Às vezes eles nem percebem. nem percebem, nem percebem. A pontuar e orientar, né? Olha, vamos tentar fazer dessa forma, porque eles podem estar presentes, mas ser motivação e não um estresse, né? Sim, sim, com certeza. E aí, Juliane, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Tudo bem que você acabou entrando exatamente nessa virada, né? Do skate para a modalidade olímpica. Como é que você percebe que foi o caminho, né, para
desse reconhecimento do skate para chegar até as Olimpíadas? Você diz assim, da escolha do skate nas Olimpíadas? Desculpa, o porquê. Como é que você acha que foi feito, assim, até o movimento, não sei, dos atletas ou dos organizadores, para poder fazer com que essa modalidade chegasse, enfim, a ser um esporte olímpico? Então, você sabe que eu fui pesquisar o porquê da inserção dessas novas modalidades, porque eu não sabia, Aham, né? aham. Então, assim, eu não sei se houve um movimento por parte dos skatistas, mas eu acho que não, né? Tanto que eu te falei no começo que muitos skatistas inicialmente rejeitaram essa ideia, com Uhum. receio de que tirasse esse, esse ar do skate, do old school, né? A essência, né? Mas eu fui atrás de tentar entender. E aí eu li um artigo dizendo que eles tentaram trazer os jovens para o Uhum. público jovem. Aham. Que eles estavam começando a observar que as pessoas que acompanhavam mais as Olimpíadas eram as pessoas mais velhas. Então eles queriam dar um ar mais contemporâneo para as Olimpíadas, vamos dizer assim. Interessante, também não Então sabia, não. eu encontrei um artigo falando sobre isso, que foi publicado. Aham. E então, trazendo essas modalidades, tanto que você vê que é skate, surf, escalada, eles Uhum. estariam um público mais jovem e também modalidades que pudesse colocar as mulheres em evidência. Então, o Uhum. movimento olímpico buscando equiparar o máximo possível a porcentagem de atletas bem-sucedidos, homens e mulheres. Aham. Agora, quem foi, como que aconteceu isso, eu não sei também, eu não sei. Inclusive, a gente tem muito pouco falando sobre isso. Quando eu comecei, até em relação à psicologia do esporte, quando eu entrei para a confederação, eu falei, eu preciso entender essa modalidade, eu quero ver o que tem sido feito. Não tinha um artigo, nem no Brasil, nem fora, de psicologia do esporte e skate. Não Uhum. tinha. Aí eu fui encontrar alguns, poucos, falando sobre psicologia, mas nos esportes radicais. E aí eles usavam o skate como Ah, exemplo. Mas não sim. falando Mas de uma forma bem generalizada, e não né? falando sobre intervenção, falando muito mais sobre essa questão da marginalização, a questão do Aham. preconceito em relação à orientação sexual, né, no caso das mulheres, e muito assim nesse Sim. sentido, que é questão de gênero, assim como acontece no futebol feminino, por exemplo. Aham. Mas nada assim prático, foi feita tal intervenção e teve tal resultado. Eu não tive esse respaldo teórico, eu não tive. Porque sempre quando eu começo a trabalhar com uma modalidade que eu nunca trabalhei, eu tento fazer isso, né? Entender da modalidade Sim. e eu entendi do skate com eles, né? Então, assim, Aham. eles me explicando, e aí fui entendendo a linguagem, fui começando a fazer parte do mundo deles, né? Mas no começo Sim. não tinha como. E você falou de um ponto que eu queria até também entender um pouquinho melhor, né? Porque a gente sabe que o skate ele sempre foi muito marginalizado nesse sentido, né? Um preconceito muito grande, inclusive até de alguns pais de skatistas, né? Que olham com maus olhos. Você, assim, a gente já sabe que ainda existe, mas como é que você vê isso? Se vem melhorando? Como é que os atletas eles percebem isso? Se isso acaba afetando de alguma forma também? Então, os atletas, eles lidam muito bem com essa questão. Eu não vejo problema, não. E os pais, alguns atletas que enfrentaram problema foi quando eles eram pequenos, sempre, mas vai andar de skate, porque precisa estudar, que é o que acontece muitas vezes com outras modalidades também. Sim. O que a gente observa muito é a população que não é do skate, Uhum. então assim, mas que eu percebo que eles lidam bem com isso, acho que eles já até acostumaram. Mas eu vou te dar Uhum. um exemplo. Outro dia, uma pessoa falou para mim assim: Ai, mas você trabalha com skate?
Você saiu do futebol para trabalhar com skate? Nossa, aí na hora sabe, eu nem respondi, porque eu falei, Uhum, a pessoa é ignorante, não sabe o que ela sim. está dizendo. E agora, o skate encantou o mundo. Encantou o mundo. Isso que eu ia perguntar, o que que você acha que os Jogos Olímpicos vão fazer em relação ao skate, né, Sim, agora? e isso para mim, eu até fiz um post no meu Instagram, porque o que eu vi, o que eu senti quando eu tive o primeiro contato com eles, quando eu comecei a ir nas competições, aquela vibração, quando o outro acerta a manobra. Tem uma questão que é muito importante no nosso trabalho, muito mais importante para eles do que vencer o adversário, é eles vencerem a si mesmos. Isso é muito característico no Uhum. skate. Então, ele conseguir fazer a manobra tal que ele não conseguia, muitas vezes ele tem muito mais prazer do que ele vê o amigo dele indo mal. Então, eles Aham. vibram muito com tudo isso. E eu fiquei muito encantada com isso. Imagina, eu via daquela rigidez do futebol. Sim. Então, e agora o mundo viu. Eles mostraram, os skatistas mostraram para o mundo que o esporte ele pode ser mais leve, que ele pode ser divertido, né? Então, assim, Uhum. que eles podem ser amigos, que eles não precisam brigar, que eles não precisam desejar o mal para o outro. E isso, nossa, eu tenho certeza que a partir de agora vai ter um boom em escolinha de skate, na venda de shape. Aham. Realmente mostraram para o mundo um olhar muito diferente do esporte. E eu acho que a gente estava precisando disso, sabe? Muito. A vaidade do skate, do esporte, né? Essa Aham. cobrança, esse desgaste que a gente está vendo as pessoas se esgotando mentalmente. O skate veio trazendo um olhar diferente. Isso. Uma leveza, né? Não, a Raíssa, eu falei assim, eu chorei de emoção, tanto de ver Choramos. o- Choramos todos. não, mas assim, eu já estive a gente já ganhou uma Libertadores, eu vivi a emoção de ganhar uma Libertadores, que é, nossa, sensacional. Mas fazia muito tempo que eu não sentia uma emoção como eu senti de ver a Raíssa, sabe? Nossa, levando uma Olimpíada de uma forma tão leve. E aí ontem, anteontem, Se o parque foi divertindo, a né? mesma coisa, né? Então, assim, elas mostrando empatia, mostrando carinho ao próximo. Nossa, eu fiquei muito encantada, assim. Ó, você tá falando, eu já fiquei arrepiada de novo, só de lembrar. Porque realmente, né, eu fico pensando na minha época, quando eu tinha a idade da Raíssa, até menos, né, mais nova. O quanto, quando eu tava com o meu skate lá, meu streetzinho, e não tinha mais nenhuma outra menina. E eu me sentia muito sozinha, porque naquela época as pessoas não abraçavam dessa forma, né? Eram aqueles comentários maldosos. Ai, mulher macho, Aham. sapatão, só porque você está frequentando uma modalidade que, teoricamente, vamos colocar bem entre aspas, né, é majoritariamente masculino. Mas você vê hoje, nos Jogos Olímpicos, uma menina de 13 anos se divertindo junto com as suas amigas, né? Tão novas ali quanto ela. E todas elas se divertindo e realmente levando essa leveza. É uma coisa que eu falei, caramba, que bom. Eu não tive isso na minha época, mas que felicidade ver que as meninas de hoje vão ter essa oportunidade, né? Vão conseguir chegar nesses locais e se sentirem acolhidas Uhum. e pertencentes. E a Letícia, a Letícia Buffoni, que é um ícone do skate feminino, ela, inclusive a Raíssa, né, é fã dela desde pequenininha, a Sky também, né? Tanto que a Letícia Sky, deu uma entrevista e falou como que a minha felicidade, porque eu sou a referência das duas, né? Então, assim, a missão dela está cumprida, se a gente for pensar. Mas, uhum, assim, as barreiras que a Letícia enfrentou, as próximas uhum, gerações provavelmente não vão enfrentar. uhum, As de agora já estão enfrentando uhum. menos,
né? E eu acho que o esporte, e aí o psicólogo ele entra muito nessa questão, a gente tem que começar a fazer esse preconceito horroroso, que, não só em relação aos atletas, como aos profissionais. Então, por Aham, exemplo, eu aham. quando eu comecei a trabalhar com futebol, meu Deus, né? Uma mulher, não tinha quase mulher, então você é vista de uma outra forma, tudo é mais difícil, né? E eu acho que a gente tem que começar a mudar, realmente trabalhar para que isso mude, e são atitudes como essa que fazem a diferença, né? Com certeza, com certeza. Representatividade, né? A palavra que está em voga, mas é realmente uma palavra que faz muito sentido, né? E que deveria estar ali presente no dia a dia, porque isso faz muita diferença, né? Uhum. Principalmente nós mulheres, eu acho que nós conseguimos perceber isso de uma forma muito, muito real, principalmente quando a gente está envolvida dentro do esporte, né? Foi como você falou, no futebol realmente é um ambiente muito masculinizado, né? E quando a gente chega ali, eu já trabalhei num time de futebol também, e era eu a única mulher de tudo ali, tudo. Então, quando eu chegava, era todo mundo olhando pra minha cara de quem é essa pessoa? Né? O que ela tá fazendo aqui? Ela tá no lugar certo? Né? Tem isso também. Não, E eu, por exemplo, eu trabalho muito com. Desculpa. Eu trabalho muito com atletas de surf. E o surf, assim como o skate, ele também é um esporte que foi muito marginalizado, ainda é um pouco, né? Durante muito tempo. E eu via esses comentários também de. Você tá trabalhando com surf? Isso aí é esporte de quem não tem o que fazer. É coisa de vagabundo. Né? A gente ainda escuta essas coisas. E como faz parte do nosso papel também desmistificar todas essas questões. você sabe que eu lembrei agora, a faculdade que eu dava aula, aqui de Santos, ela tinha uma disciplina que era surf e esportes radicais. Aham. E era uma disciplina na grade. E por que que tinha? Porque aqui em Santos tem muita escolinha de surf, Uhum. né, e de modalidades, porque é uma cidade que favorece isso. E aí um dia um colega falou para mim assim: Ah, não acredito que os caras aprendem, tem disciplina de surf. Eu falei Uhum. assim, sim, igual tem natação, tem musculação, mas como? Então, assim, quer dizer, existe realmente um preconceito? É como se fosse uma modalidade à par de tudo, Sim. né? Mas agora vai mudar. Agora vai mudar. Exatamente. Assim, a gente, pelos comentários nas redes sociais, né, que foram muito positivos em relação principalmente a essas duas modalidades que entraram agora, né, eu acredito, eu espero que permaneça, né? Como você falou, a gente vê algumas coisas acontecendo quando tem assim um evento grandioso, mas que depois elas acabam se abafando, né? Mas realmente é uma coisa que eu acho que vai se modificar, mesmo que seja lento, mas vai se modificar. E a gente já vê os comentários, né, da população no geral sobre isso. A gente vê que alguma sementinha foi plantada ali, pelo menos, né? Eu também. Juliana, para a gente ir se encaminhando assim para o fim, eu queria perguntar para você o seguinte, né? Você acha que a psicologia do esporte, você falou que no início alguns atletas foram um pouco resistentes, né? Mas você acha que ainda é um tabu para os skatistas, né? Como é que você acha que hoje eles aceitam e validam esse trabalho? Então, eu acho que é para alguns, né? Então, para outros não. Isso é muito, muito individual. Então, tiveram atletas que participaram muito do meu trabalho, e que não tem o menor problema de falar, então falavam entre eles, tudo. Logicamente que não é tão comum um atleta falar, né? Como a gente vê, às vezes, algum atleta, ou alguns falando, porque minha psicóloga me ajudou, porque eu fiz isso tal. Uhum. Mas a gente sabe quando o atleta ele é aberto ao trabalho, né? Mas tem alguns que são resistentes e assim, resistentes até eu nem diria. Mas assim, não tem, não acho importante, né? Então assim, às vezes Aham. nem é preconceito, porque vai achar que eu tô louco. Tem alguns que sim, né? Sim. Mas assim, eu não tive adesão de todos, mas não tive de poucos. A maioria Uhum. realmente aderiu.
E logicamente, amanhã se eu sair, né? Então, o meu contrato era para esse ciclo olímpico. Quando vier um próximo, ele vai ter muito menos dificuldade do que eu tive. Uhum, E é uhum. assim que a gente vai construindo. Eu falo muito isso. Alguns eles vão abrindo as portas, sofrendo na frente, e aí os bons trabalhos que surgem, isso a gente viu acontecer no futebol, né? Os bons trabalhos, durante muito tempo, muitos psicólogos pagaram preço de trabalhos que não foram tão bem sucedidos. Eu nem culpo os profissionais, mas porque a gente não tinha, né, não tinha conhecimento Uhum, nessa área. Então era feito o que sim, dava. Então, assim, durante um tempo, os que vieram pagaram o preço de alguns trabalhos que não foram bem sucedidos, e agora a gente está tendo, a gente já tem respaldo teórico, a gente já tem, né, muita coisa documentada, a gente tem bons trabalhos aí de exemplo, então isso vai melhorando. E eu acho que isso no skate vai acontecer também. certeza. A gente torce muito para. Mas principalmente, a gente tem que continuar em cena sempre, né, independente dos Jogos Olímpicos, para poder mostrar para as pessoas o quanto realmente é importante o trabalho da psicologia do esporte, né? Mas eu acho engraçado que algumas pessoas falam assim, mas você acha que só a psicologia que vai mudar a vida desse atleta? Não, não é só a psicologia. O trabalho da psicologia junto com a fisioterapia, junto com o técnico, junto com o médico, junto com todo mundo, com o nutricionista, né? É toda uma equipe envolvida. Então, quando eu vou dar curso para psicólogo, tudo, porque assim, os psicólogos estão começando ou que querem entrar nessa parte mais de alto rendimento e tal, eles acham que é uma beleza, que nossa, é tudo que eu queria. A gente sofre pra caramba, é super difícil, né? Muito. Eu falo muito isso, eu não sei, agora eu esqueci porque que eu ia falar isso, né? Mas enfim, é muito difícil a gente conquistar espaço e é muito difícil a gente todo dia ter que ficar falando, né? Então, assim, por exemplo, é, na equipe da Simone Biles, da ginasta que Uhum, teve esse problema, tinha uma psicóloga, sim. né? Então, assim, o leigo vai dizer assim, nossa, mas tinha psicóloga e aconteceu isso. E não resolveu nada. Então, mas podia ter o Freud lá, que ia acontecer. Uhum, Agora, uhum, imagina se não tivesse. Então, assim, é isso que as pessoas têm que entender. A gente inserido, a gente consegue fazer um diagnóstico, perceber que precisa de um tratamento, é, fazer esse diagnóstico e acompanhar rapidamente, né? O que talvez se não tivesse um psicólogo isso levaria um tempo. Ela conseguiu voltar, ela competiu depois. Então, e não é uhum. só isso. Ainda levou uma medalha para casa. E não é só a questão do rendimento que as pessoas esquecem. A gente poder ajudar um atleta a passar pelo processo de treinamento de competição com menos estresse, menos ansiedade, com maior bem-estar, porque é uma vida muito difícil. Eu tenho muito respeito por Uhum. atleta, por jogador de futebol, tudo, porque as pessoas que estão de fora, elas não têm ideia de como é a vida desse pessoal, né? É, Acham que é só isso que eles Sim, fazem. sim. Por exemplo, o jogador de futebol, as pessoas falam muito assim, ai, porque ganha muito dinheiro, porque, nossa, o status. Nossa, mas os que ganham dinheiro é uma minoria. E até eles chegarem nesse ponto, eles mataram um leão Eles por passam por muita dia. coisa. Nossa, é Uhum, muito. Então, uhum. assim, mas só sabe disso quem tá lá dentro e quem entra na intimidade deles, que eles contam, que eles são. Que a gente, nós psicólogos, que olhamos para eles como seres humanos, é que a gente consegue ver como é difícil ser atleta no Brasil. Né? Não só no Uhum. Brasil, mas aqui é um pouco mais. Né? Isso é interessante, né? Que eu tenho um amigo meu que falou, né? Ele postou esses dias sobre isso. A gente vê a comoção, né, dos atletas brasileiros e da população no geral quando ganham alguma medalha, é uma comoção muito grande, né? E aí falando exatamente sobre essas condições que no Brasil a gente encontra que na verdade é sem condição. As condições na verdade é não ter condição, né? E aí eu falei, bom, tem outros países que também passam perrengues, né? Tem outros países que também têm muita dificuldade, mas no Brasil a gente percebe que a exceção é você ter oportunidade. Não é a regra, né? É a exceção. Você ter condição justa, você ter condição digna,
você ter oportunidade de ter um treinamento adequado com uma estrutura, essa é a exceção no Brasil. Então, acho que é por isso que tem também muito nessa comoção quando eles conseguem conquistar alguma coisa. Eu vi uma publicação dizendo que, eu não lembro agora quantos, mas não sei se 39, 49 atletas tiveram que fazer vaquinha. Sim. Agora pensa, eles tiveram que fazer vaquinha para poder viajar. Então, como que esse atleta ele é um vencedor? Porque conseguir chegar no alto nível a ponto de ir para uma Olimpíada fazendo vaquinha. Isso não existe. Isso não existe. Então, assim, a gente tem que valorizar muito esses atletas que estão lá e nossas medalhas que a gente ganha, porque é realmente uma realidade diferente. Tanto que muitos atletas, quando eles chegam num nível muito alto, eles vão treinar fora. E a gente aqui no Brasil, a gente tem recursos humanos muito bons, muito bons. Falta colocar em prática, né? Somente isso. Políticas públicas já, por favor, né? Tem que ter, tem que ter. Juliane, eu quero muito, 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 muito agradecer a sua participação, o seu aceite de estar aqui conosco, falando um pouquinho mais sobre a psicologia do esporte, né? Numa modalidade que agora eu acho que vai ganhar aí o coração de muita gente. Então, quero muito te agradecer. Foi ótimo, ótimo, foi um prazer. ótimo. Gostei muito. Você quer fazer alguma consideração, alguma pontuação, uma música? Você manda. Não, eu gostei muito de fazer esse bate-papo, porque quando eu comecei a trabalhar com skate, eu me senti muito sozinha, assim, no sentido de... Porque não tinha, né, nenhum psicólogo trabalhando com isso, tudo. Então, é muito bacana a gente poder falar sobre isso, ter a oportunidade de falar sobre isso. É muito bom para mim também. Sim, sim, com certeza. E no que você precisar, conta com a gente está aqui. Só falar que a gente está aqui para, nem que seja só para conversar. Só para trocar figurinha. Obrigada. Tá, quero agradecer também o pessoal aí. Eu sei que eu não dei muita atenção aos comentários, mas é porque eu estava super empolgada com a Juliane falando, então né, eu realmente não fiquei acompanhando muito, mas eu vi que tem um pessoal aí que está comentando, né? E eu queria lembrar a todos que essa live foi um pontapé inicial aí para o nosso esquenta do encontro online de psicologia do esporte, que vai ter em breve, né? Vamos divulgar mais informações logo, logo. Esse aqui foi só um esquenta para a gente sentir um pouquinho do gosto do que vai ser esse encontro. Bom, então, de novo, Juliane, muitíssimo obrigada, né? O que você precisar, por favor, conte conosco. Adoramos a sua participação. E boa noite a todos. Ótimo quem ficou aqui até agora, né? Eu vou deixar salva a live também, depois eu vou subir para o YouTube, lá no canal da Superge. Então, quem quiser depois pode assistir novamente. Tá bom? Beijão, boa noite a todos. Um beijo, gente. Tchau.